Nosso assunto de hoje é sobre preconceito invisível, os desafios que as mães atípicas enfrentam todos os dias, né? E o objetivo desse vídeo aqui é mostrar como mães atípicas enfrentam preconceitos velados, estruturais no dia a dia, seja no ambiente de trabalho, no ambiente da escola, no ambiente social, e como a gente pode criar mudanças a partir da consciência do enfrentamento dessas barreiras, né? Porque o preconceito invisível ele é muito delicado, ele é muito sutil, mas ele é preconceito também. Felizmente, o preconceito direto, o preconceito explícito, ele tem diminuído às custas de controles sociais, fiscalizações, né, leis que estão mais firmes nisso. Temos visto em vários ambientes, no ambiente esportivo, no ambiente, em qualquer ambiente, nós temos visto a questão do preconceito mais explícito sendo combatido. Mas o preconceito velado, ele é muito delicado, ele é travestido de outras coisas para que não pareça preconceito. Então, aqui eu vou falar sobre algumas situações e a gente vai entrar nesse tema do preconceito com muita delicadeza, que eu sei que esse é um tema muito sensível para mães e famílias de modo geral, né? Então, essa situação eu já vivi, de fazer uma entrevista de emprego e estar preparada, né, com um bom currículo, e só que na hora de falar sobre questões pessoais, essa questão de ser mãe atípica, ela configura como uma questão que você não sabe se fala, uma questão que você não sabe se não fala, porque em algum momento isso vai ser olhado com olhos de dúvida. A tua competência ela vai ter que ser provada mais, e, e aí você às vezes sente que você não será aprovada porque você é mãe atípica, né? Então, essa situação já aconteceu, né, comigo de uma maneira muito sutil, mas eu percebi que depois daquela entrevista de emprego, certamente o fato de ter sido, que eu estava na dúvida de dizer, mas eu disse que era mãe atípica, e o fato de ter tido ser mãe atípica, com certeza me tirou do páreo pela falta de disponibilidade que a empresa julgava que eu tivesse em relação ao que eles me propunham, né? Uma outra situação que acontece, o preconceito, é em eventos sociais, né? Essa daí, ela é super delicada, esse é o caso mais explícito de preconceito velado. Já aconteceu a situação que as crianças do grupo todo que a minha filha frequentava, elas foram convidadas para uma festa e somente ela não foi. E a mãe da criança disse para mim, quando me encontrou ocasionalmente no mesmo dia da festa, que a minha filha não tinha sido convidada porque seria muito ruim para ela, porque a festa contava com uma dinâmica de recreadores e brincadeiras que ela não ia conseguir participar, né? Então, ela quase que só faltou me dizer que para poupá-la deste esforço, né, para poupá-la dessa exposição, ela não nos convidou. Só que essa decisão aí, ela não tem que ser da pessoa que convida, tem que ser do convidado, se vai ou não encarar, né, as questões todas da festa. Então, assim, só faltou ela dizer assim, para a sua segurança, eu não convidei a sua filha para este evento, né? Porque ela ficaria melhor em casa do que ser convidada para evento. Só faltou falar isso, mas o que ela queria dizer era isso, né? E isso daí é muito complicado, porque festa de aniversário é o lugar que mais aparece situação em que o preconceito velado ele acontece, né? E aí as pessoas vêm com esse tipo de desculpa para justificar o não convite e para justificar chamando isso de segurança, né? Uma outra situação que aconteceu, que eu fiquei muito em dúvida, é que esses dias eu acompanhei a matrícula de uma filha de uma amiga, né, na escola. Ela é típica criança e eles chegaram depois do início das aulas. Eu estava ali acompanhando toda a conversa
E eu tive muita curiosidade de saber, e logicamente, né, a conversa deu tudo certo, a criança entrou na escola, sem problema algum, a criança tinha vaga para ela, que era a primeira coisa que eu teria perguntado, mas essa questão da vaga, ela nem foi colocada, nem foi cogitada. Eu entendo que a escola precisa se preparar para receber crianças atípicas, que elas demandam, sim, mais funcionários, elas demandam adaptação, elas demandam estrutura. Mas eu fiquei muito curiosa para perguntar se fosse no meu caso, e no final de toda aquela exposição, mostrando todas as questões da escola, todas as vantagens, tudo que a escola oferecia, se no final, se eu tivesse dito, tá, mas essa criança que eu estou vindo matricular aqui, que não estava conosco no momento, ela é atípica. O que a escola ia fazer? Eu fiquei muito curiosa para saber disso, porque certamente o mesmo tratamento que tinha sido antes, ele não seria agora. Eu já enfrentei uma situação como essa, porque procurei depois do período, por situação de preconceito em escola, procurei depois do período que as aulas tinham começado, eu fui a nove escolas, nove, e todas elas me apresentavam a proposta e diziam, e pintavam e tudo, e toda vez que eu dizia que a minha filha era atípica, aí, olha só, a nossa escola não consegue ter estrutura para acomodar, que o enredo é esse, né? A escola não tem a estrutura certa, os profissionais para atender a demanda dela a contento. Pronto, aí ela se livra de tudo, ela não quer dizer que não quer aceitar, porque não pode, né? E isso fica muito, isso configura um preconceito muito explícito e não pode. Daí entra a questão jurídica, tudo não pode. Mas ela pode dizer que ela não tem estrutura, ou pode ir por essa linha da segurança da criança, e aí você fica sem o atendimento que você gostaria. Mas isso daí, dessa procura das 9 escolas, foi um período complicado, porque para achar uma escola que dissesse que ela não era um problema, foi um trabalho, né? E imagino não ter sido a única a talvez enfrentar essas questões escolares. Mas, dita essas situações de 3 ambientes diferentes, eu queria perguntar para você, por acaso, você já sentiu que foi tratada de forma diferente ou excluída por ser mãe atípica? Infelizmente, isso parece ser algo que uma porcentagem muito grande das mães atípicas, elas, em algum momento, sofreram, né? Ser tratada de forma diferente. Esqueci um ambiente muito importante, que é o ambiente médico. O ambiente médico, ele tem um preconceito no sentido de que quando o médico vê a criança, ele já enquadra ela naquela caixa, né, com todo o histórico de problemas que ela possa vir apresentar para aquela síndrome que ela tenha ou para aquela questão típica que ela tenha. E o que eu coloco como preconceito é a incapacidade dos profissionais de ouvirem os pais, ouvirem, né, escutarem, né, atentamente os pais, escutarem, né, não ouvirem os pais, quando eles relatam as questões e peculiaridades daquela criança que eles o trazem, né? Eu sei que síndromes têm características parecidas e questões atípicas, as crianças vão ter características muito parecidas, mas ela tem coisas que podem ser diferentes. E às vezes essa falta dessa escuta, né, por parte do profissional, que já vê a criança e já rotula ela, faz com que a gente se sinta muito mal em ambientes médicos. Eu já senti isso várias vezes e quando eu abro a porta, eu olho para o olhar do médico, eu sei se ele vai me ouvir ou se ele vai só me escutar. E se isso conta para ajudá-lo no diagnóstico daquilo que eu estou querendo, ou vai ser só mais uma consulta como tantas que eu já fui, né? Então, essa questão é uma questão, como se ele dissesse, eu já sei, não preciso escutar nada. E isso é complicado, porque os pais têm muito a dizer sobre aquela criança, né? Mas vamos falar mais a fundo sobre o preconceito. O que o preconceito esse preconceito velado, né? Ele vem disfarçado de preocupação, ele vem disfarçado de falsos elogios, ou da simples e pura exclusão silenciosa. No trabalho, as mães elas são vistas como problema, né? Porque elas podem precisar de flexibilidade para cuidar do filho
e uma flexibilidade que nem sempre se concretiza em frequência, a frequência que os profissionais pensam, talvez sim precise de flexibilidade, e seria muito bom que tivéssemos essa compreensão e essa abertura das empresas. Algumas até têm, mas a maioria é mais difícil, e prefere nem contratar, né? Por melhor que a pessoa seja, por melhor que o profissional seja, eles preferem não correr esse risco, né? E a todo tempo a pessoa precisa se provar como excelente profissional daquelas que resolvem investir numa mãe atípica, para que você tenha seus momentos que você precisa sair, aí você já trabalhou bastante, você já fez bastante a empresa, essa aqui ela pode sair. Festas e eventos, né? A gente não é convidada porque o filho pode causar desconforto para as outras crianças, o aniversariante, ele não quer ser incomodado, não quer ser importunado, nem os pais, com uma criança que eles tenham que manejar. Só que quando a gente vai para uma festa de aniversário, a maioria dos pais, né, pelo menos, eu não sei todos, mas a maioria sabe como manejar o seu filho, sabe quais são as situações que podem vir a dar algum desequilíbrio que ele tenha, no sentido de algum descontrole mesmo que o filho tem, ou alguma ajuda necessária que ele precise. Então, em geral, essas pessoas, elas ou ficam na festa, ou elas passam as estratégias todas que tem que ser tomada para alguém que vai ficar lá com a criança, ou o manejo de como fazer para quando uma situação aconteça, né? Nenhum pai quer que o filho seja exposto ou sofra por estar em uma festa de aniversário, mas a gente quer sim que o nosso filho seja convidado, assim como as outras crianças, para que ele possa ser criança também, dentro das condições e limitações que ele possa ter, né? Na escola, muitas vezes a gente não é, como pai, não é ouvido quando a gente tenta garantir que o filho tenha o apoio adequado, né? A escola, por vezes, na tentativa de fazer diminuição de custos, ela não, ela se isenta disso e não quer ouvir os pais na tentativa de manejar por ela mesma, mesmo que a criança tenha necessidade. E a questão dos círculos sociais, é muito comum a perda de amigos, quando a realidade fica muito diferente. Quando o filho atípico chega, quando você tem que fazer adaptação, nem sempre as pessoas estão dispostas a fazerem adaptações nas suas vidas, ou não é nem adaptação, às vezes, é aprender sobre o outro, é ouvir sobre o outro, é se permitir conviver com o outro. As pessoas não querem, né? Muitas não querem, mas muitas querem. E isso daqui é uma coisa muito, no meu caso, é uma coisa que eu fui muito acolhida pelos meus amigos, eles têm um carinho muito grande pela minha filha, isso foi um ponto muito positivo para que eu me recuperasse na minha jornada, porque isso faz bastante diferença quando a gente tem pessoa do lado da gente que, que querem estar com a gente, apesar de, né? Eu digo apesar de porque nós não temos a mesma flexibilidade que a maioria das pessoas tem. Mas existem muitas situações em que os amigos se afastam porque não dão conta de estar mais no outro momento que a família típica está. Então, o preconceito contra as mães atípicas, ele não é só sobre palavras ofensivas, mas é sobre a falta de oportunidade, de acolhimento e de pertencimento. Essas três coisas, oportunidade, acolhimento e pertencimento, elas são fundamentais para que a gente, como mãe atípica, se conecte com as pessoas, se conecte com o mundo. E a falta delas é, sim, preconceito. Então, vamos falar novamente sobre onde é que esse preconceito aparece e vamos detalhar um pouco mais esse assunto. Enfim, eu comentei aqui sobre a questão de ambiente de trabalho, né? Os empregadores, eles acham que as demandas familiares das mães atípicas vão interferir no trabalho. Então, a possibilidade de colocá-las por dias em flexibilidade e home office, isso às vezes faz com que a pessoa seja vista como tendo um grande privilégio, né? Assim como a vaga de deficiente estacionar perto do estabelecimento parece um privilégio, né?
No entanto, isso é uma necessidade legítima que a pessoa tem de ter alguns momentos que ela consiga ter uma flexibilidade maior para conciliar as demandas que são muito maiores e que ela precisa dar conta das demandas muito maiores, mais as demandas do trabalho, né? Uma mãe, por exemplo, que pede para sair 1 hora mais cedo para levar o filho numa terapia, ela pode ser vista na empresa como menos comprometida. Só que um colega, quando sair para um happy hour, ele pode ser visto também como uma pessoa que quer só equilibrar a vida. Tá tudo certo. E é diferente esse olhar mesmo. Ele existe e é real. Né? No meio social, algumas mães deixam de ser convidadas porque acham que vai ser difícil de... As outras mães decidem por ela, a mãe do aniversariante, por exemplo, decide pela mãe atípica, que vai ser difícil de lidar com o filho, né? E aí, aí as amizades começam a se afastar, mas isso é um excelente seletor das pessoas com que a gente tem que conviver. Eu acho que quando tem esse movimento de amizade se afastar, as coisas irem para outros lugares, é porque a gente está num movimento de acomodação e de limpeza. Eu acho que isso tudo é limpeza, né? E vem gente para a gente com a mesma vibe da gente. Então, não necessariamente somente pais de atípicos. Não quero falar, não quero dizer que isso tem que ser só de pai de atípico. Tem que vir pessoal de todos os tipos que tem uma vibe, que conecte com a gente, que tope conviver com a gente e que seja, que agregue. É agregar. A palavra é agregar. Fazer a gente se sentir confortável, fazer a gente se sentir bem. É esse tipo de gente que a gente tem que estar perto, né? Um exemplo dessa situação situação de festa infantil uma mãe, um outro exemplo, né? A mãe chamou todo mundo, menos a criança atípica, e a justificativa que ela deu para a mãe atípica foi que a festa tem muito luz, muito som, e daí ela talvez já se sinta confortável. Aí ela tomou a decisão pela mãe, porque tinha muito som, muita luz, muito barulho, daí a criança podia ficar desconfortável. Aí, para eliminar o problema dela, ela já tomou a decisão pela mãe, veja que prático, né? Na escola e nos serviços públicos. Muitas mães, elas precisam lutar para que os filhos tenham o suporte necessário da escola. A escola, por vezes, tem pouca boa vontade em trazer esse suporte, porque dá trabalho, tem custos, envolve administrativo, e aí essas mães, elas são, quando elas vão cobrar da escola aquilo que é de direito delas e que a criança delas precisa, elas são tidas como mãe problema, né? Porque questionam os métodos, porque cobram os direitos, e daí isso a escola vê essas mães desse jeito. Aí a escola acaba com essa, diz que a escola não tem estrutura para lidar com crianças assim. Porque é mais fácil para a escola que a criança saia, que o problema seja eliminado, do que ela buscar soluções para lidar com as situações que são de crianças atípicas, né? E aí, gente, assim, como é que a gente pode, de uma maneira muito prática, lidar com o preconceito no dia a dia, né? Interessante nomear o preconceito. De onde é que ele está vindo, né? Em vez de ignorar essas situações, a gente tem que se debruçar sobre elas. É sofrido, é doído, mas a gente precisa. A gente não vai conseguir mudar o mundo, mas o nosso mundo a gente consegue. O nosso redor a gente consegue. Então, o que aconteceu comigo que eu sofri esse preconceito? Foi o quê? Foi uma exclusão? Foi uma discriminação? Foi uma falta de empatia? Foi todo junto? Né? E aí, eu sofri uma situação como essa, em que o meu filho estava jogando com outro menino da idade, e por questões do jogo, um ganhou do outro, né? E o amigo, no caso, o ex-amigo do meu filho, ficou inconformado com isso e começou a xingar e fazer piadas com a minha filha em relação à questão da deficiência física dela. Sua situação super desagradável, porque eu tive que lidar com a frustração do meu filho e a minha pelaquela situação, né? Só que, assim, eu não fiz nenhum discurso com o menino, e eu só falei com ele, eu só falei com a mãe dele, que no primeiro momento não reconheceu o preconceito, porque foi explícito, ficou muito feio, só que, num outro momento, ela entendeu que seria mais interessante ela acolher
e reconhecer o preconceito do que ficar negando. E aí eu disse para ela que seria uma excelente oportunidade dele aprender sobre diferentes, porque no mundo ele não vai encontrar só pessoas iguais a ele. E ele vai ter que aprender a ter tolerância. Ele estava num ambiente que ele precisava de tolerância porque era um ambiente coletivo. E ela concordou comigo, me pediu muitas desculpas, e eu acho que ali para o menino ficou uma lição de que talvez e eu lembrei para ela que essa condição de ser atípica, a gente nunca sabe quando é que a gente faz parte dela. Não é desejar mal ao outro, não é fazer previsões apocalípticas, mas essa condição, a gente nunca sabe quando é que a gente entra nela, né? Então, eu acho que a gente tem que ser tolerante com tudo, com o diferente de mim. E aí aquilo ali ficou para o menino como uma boa lição, que nunca mais eu acho que ele vai, pelo menos conosco, repetir a mesma situação desagradável. Então, nomear o preconceito, se posicionar de forma estratégica. No trabalho, reforce a sua competência e mostre que você pode se adaptar, né? Que você pode se adaptar. Não precisa fazer muito a mais do que cabe a você, porque esse limite de dizer não, ele vai ser necessário. Mas você, com competência, vai mostrar que você pode se adaptar às demandas que vierem, mesmo sendo mãe atípica. Na escola, exija os direitos por lei. Tente um diálogo aberto, um diálogo parceiro com a escola, primeiramente. Não entre em embate, mas se for preciso, entre sim. Entre sim, porque a gente precisa garantir as necessidades do nosso filho. Quanto mais parceira a escola for, quanto melhor o diálogo for, quanto melhor o entendimento for, melhor para todo mundo. No meio social, não tenha medo de conversar sobre a realidade atípica. Fale com as pessoas ao seu redor, eduque-as. Como eu falei anteriormente, talvez a gente não consiga mudar o mundo de uma vez só, mas a gente consegue mudar os nossos mundos e educá-los, porque as pessoas, às vezes, elas estão abertas a ouvir, a aprender, a conhecer, às vezes é o desconhecimento, às vezes a pessoa não é uma pessoa aberta, ela tem realmente preconceito, mas muitas das vezes as pessoas não conhecem. Eu passei por uma situação também que eu estava no ambiente público e as pessoas se sentiram, estava com amigos, e uma dessas pessoas se sentiu confortável para me perguntar sobre a questão da pertinência de crianças atípicas em escolas regulares, normais. Normais. E eu respondi para ela que ela estava questionando o fato de ter, bom, temos pagantes, então eu tenho que garantir o direito dessas pessoas que são pagantes, típicas e normais, a terem um aprendizado como ele deve ser, porque essa criança típica tem perturbado o ambiente. E aí eu lembrei para ela que a escola, ela vai muito mais além do que das letras, dos números, do aprendizado acadêmico, porque a escola é um local de conviver com os diferentes. É onde você não consegue deletar as pessoas, excluir as pessoas. Em tempo de rede social, a escola é isso, né? Você tem que lidar com tolerância, você tem que lidar com o diferente, você tem que lidar com a espera, você tem que lidar com a paciência. E a escola é um excelente ambiente para isso. Então, os ganhos das pessoas, eles não são puramente acadêmicos, né? Ele tem ganhos, as pessoas, as crianças na escola, elas têm ganho em muitos aspectos. E eu lembrei para ela que existe uma criança nessa mesma escola que ela é atípica, tem um comprometimento bem razoável, né? No entanto, quando foram fazer mapas de sala para troca porque a cada tempo eles vão trocando as turmas e eles fazem um mapeamento do amigo que quer ficar com o outro na próxima sala que ele for estar. Alguns eles atendem, outros não. E sobre essa criança que é atípica, ela teve inúmeras respostas de outros amigos dizendo que gostavam da forma como ela via o mundo e gostavam de conviver com ela porque eles aprendiam com ela. Veja, não falaram sobre as questões acadêmicas, mas para aquelas crianças aquilo era importante. Então, eu aproveitei esse momento para trazer essas situações que às vezes as pessoas desconhecem, porque somente colocam sobre o desempenho, a performance, o contato da escola para as outras crianças. E ela acolheu, entendeu, e espero que tenha mudado um pouco o ponto de vista sobre clientes pagantes na escola, sala limpinha sem crianças atípicas, né? Até porque eu
estou numa escola com a minha filha e não sei se os pais têm esse mesmo pensamento, mas ela está lá figurando o pedaço que aprende e ensina, que é diferente das outras crianças que ela está estudando. A questão da construção de uma rede de apoio. Se o ciclo social antigo não te acolhe, se ele é tóxico, busque novas conexões urgentes. Não necessariamente somente de pais atípicos, mas pessoas que tenham a agregar. Urgente, faça uma limpeza urgente de situações que te desgastem mais do que você precisaria. Encontre um grupo de mães que tenham desafios semelhantes, né? E, sobretudo, crie um espaço onde você se sinta aceita, respeitada, acolhida. Isso é de extrema importância. Eu queria deixar aqui uma reflexão para a gente, mãe atípica, sobre essa questão do preconceito. Eu queria te perguntar se, por acaso, você já percebeu um preconceito velado contra você ou contra o seu filho. E como é que você ficou com isso? Como é que você sentiu? O que você fez? Essas coisas são ruins de lembrar, porque trazem um sentimento de frustração, de tristeza, mas talvez você, como mãe atípica, já tenha tido alguma situação como essa, especialmente as veladas, né? Em quais momentos você se sentiu que precisou provar o seu valor como mãe atípica para ser aceita em algum lugar, né? Especialmente em situações de trabalho. Isso já aconteceu com você? E por último, como é que você pode começar a se posicionar de forma mais estratégica para você evitar esses impactos que eles venham tão fortemente e eles te desestruturem, né? Porque a questão é a gente não se desestruturar, eles não vão parar de acontecer, infelizmente, mas é como a gente reage a essas coisas que nos acontecem. Então, gente, eu queria deixar uma mensagem aqui para as mães atípicas, então, como eu, né? Que as mães atípicas, elas enfrentam desafios que as pessoas nem imaginam. São muitas situações, elas são delicadas ou não, mas essas mais veladas são bem difíceis da gente perceber, da gente se posicionar às vezes. Mas a gente precisa lembrar que a gente não está sozinha e que a gente pode sim ocupar os espaços que nos pertencem. O preconceito, infelizmente, ele não desaparece de um dia para o outro, mas a gente pode combatê-los todos os dias, no nosso mundo, no nosso pequeno mundo, seja no trabalho, na escola, nas relações pessoais, se posicionando, educando as pessoas e trazendo quem é bom para as nossas vidas, porque ninguém merece sofrer preconceito, nem nós, enquanto mães, enquanto família, nem os nossos filhos. Às vezes o preconceito vem da própria família da gente, às vezes vem de amigo, às vezes vem de gente de fora, e a gente, infelizmente, vai lidar ainda com essas situações. Mas a partir do momento que a gente tem clareza, a gente tem repertório para lidar com essas situações, elas vão ficando menos sofridas e menos doloridas, apesar de existirem. Então, que nós possamos e nossos filhos ocupar os espaços que a gente deseja estar e que esse preconceito seja cada vez menor, apesar dele acontecer, que ele seja menor e que nos desestruture cada vez menos. É isso que eu desejo para todas nós, mães atípicas, que tenham passado por alguma situação desagradável, que tenham sofrido isso né, consigo mesma ou com os filhos. Eu já passei, é muito ruim, mas a gente precisa estar forte e preparada para as próximas.